Bom dia, meus colegas engenheiros e arquitetos, toda a gama da construção civil. Estou aqui fazendo o meu terceiro vídeo sobre o primeiro artigo chamado Entendendo o Concreto. Vimos a introdução, vimos os aspectos históricos do concreto, falamos do comportamento mecânico do concreto e do aço, e no último vídeo a gente já entrou na durabilidade, e falamos inicialmente da durabilidade do concreto, e agora vamos iniciar esse terceiro vídeo falando da durabilidade do aço. Bom dia mais uma vez. Então, começando pela durabilidade do aço, eu diria que a durabilidade do aço se deve à alcalinidade da solução aquosa contida nos poros do concreto. Como nós sabemos, o concreto é altamente poroso e nos poros tem essa solução alcalina aquosa dentro deles. Então, essa durabilidade se deve a essa solução contida nos poros do concreto, a qual tem origem nas reações de hidratação do cimento Portland. Como é que é essa reação de hidratação do cimento? Ora, é o óxido de cálcio que está lá dentro do concreto com a água. Então, óxido de cálcio, que é o CaO, mais o H2O, que é a água, dá a molécula CaOH2, que se chama hidróxido de cálcio, ou portlandita, ou cal extinta, ou cal apagada. Só para recordar, inclusive, do nosso científico, antigo científico. E o óxido de cálcio, que reagiu com a água, ele também é chamado de cal viva ou cal virgem. Enquanto o hidróxido de cálcio, resultante da reação de hidratação do cimento, é chamado, vou repetir, de hidróxido de cálcio ou portlandita ou cal extinta ou cal apagada. Nessa reação de hidratação, ainda resulta a formação do CSH. O que é o CSH? É o silicato de cálcio hidratado. Então, assim, a gente viu inicialmente, com relação à durabilidade do aço, que é importantíssima a alcalinidade do aço para evitar a corrosão. A portlandita, que nós acabamos de falar, ou hidróxido de cálcio, repetindo, CaOH2, é responsável por manter elevado o pH da solução aquosa dos poros do concreto. Quer dizer, quem é responsável por manter o pH alto, e isso é bom para o aço, porque evita a corrosão, quem é o responsável é o hidróxido de cálcio ou a portlandita. Aproveitando o pH, a gente se fala muito pH, e normalmente não se diz exatamente o que é o pH. O pH é o potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico da solução aquosa dos poros do concreto. Com valor aproximado de 13, quer dizer, o hidróxido de cálcio faz com que a solução aquosa dos poros fique com um pH em torno de 13, o que é muito bom, sendo que nessas condições o aço se mantém passivado, quer dizer, livre de corrosão, em termos de desenvolvimento de corrosão. A passivação do aço se deve à formação também de uma película de óxido de ferro na sua superfície. A presença dessa película passivadora, também chamada película passivante, evita desta forma a corrosão do aço, mesmo em ambientes com a presença de oxigênio e de umidade. Todos nós sabemos que para haver corrosão tem que ocorrer simultaneamente a presença de três coisas. O que eu acabei de falar é o oxigênio, a umidade, que é traduzida pela água, H2O, e a diferença de potencial. Se simultaneamente no ambiente ocorressem três coisas
vai gerar a corrosão. Consequentemente, a corrosão inicia-se quando a película passivadora ou passivante, como queiram, for desenvolvida pela ação de agentes agressivos. Como? Quer dizer, existem vários agentes agressivos no meio ambiente, ou então já que estão incorporados ao próprio concreto. Só para dizer alguns, quem é que realmente faz com que se inicie a corrosão? São os íons cloretos, que é o Cl-, o dióxido de carbono, que é o CO2, a carbonatação, e nós vamos ver rapidamente o que é a carbonatação, porque nós já vimos nos outros vídeos, que a carbonatação, o concreto, fica com o pH da solução dos poros baixa de 13 para 8. Então fica muito bom para a corrosão iniciar. Ainda temos mais alguns agentes agressivos, vou citar os íons sulfetos e os íons sulfatos, que é o SO4, 2, lá em cima, 2 tracinhos. E a carbonatação, que a gente acabou de falar, só um pouquinho, é uma reação química entre o hidróxido de cálcio, que está lá dentro dos poros do concreto, mais o CO2, que é um agente agressivo terrível. Então, hidróxido de cálcio mais CO2 gera o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, ou calcita, que é um sal de pH 8, que se chama pH neutro. Bom, mas voltando à reação, o hidróxido de cálcio mais gás carbônico, que é o CO2, gera o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, mais água, e essa água se evapora. Com efeito passivador, então, um sal de pH 8, surge daí, e acaba com o efeito passivador da armadura, quer dizer, a carbonatação acaba com o efeito passivador da armadura, ou provoca a sua descontinuidade. Essa reação é acompanhada de uma redução de volume, gerando uma retração por carbonatação. Quer dizer, essa reação é responsável também pelas fissuras no concreto, porque quando o concreto se retrai, ele gera fissuras. Terminando assim, vimos toda a parte de durabilidade do concreto e do aço, e assim nós vamos para a parte final do nosso grande primeiro artigo, se intitulou Entendendo o Concreto. Vamos agora para as considerações finais. O sucesso do concreto, é bom prestar bem atenção, porque isso aqui é o resumo do capítulo, do artigo. O sucesso do concreto armado se deve ao fato de que o mesmo é primoroso ao resistir os esforços de compressão, e o aço completa esta relação, resistindo muito bem aos esforços de tração. Isso nós vimos anteriormente, né, neste artigo. Eu estou fazendo só um resumo chamado Considerações Finais. Uma grande vantagem da união desses dois materiais, concreto e aço, que é o concreto armado, tem a característica de, antes de ruir, avisar. Isso é muito bom. Quer dizer, o concreto pode chegar à ruína, pode chegar à sua ruptura, mas antes ele avisa. Em outras palavras, suporta grandes deformações a ponto de produzir um quadro de fissuras evidentes, que eu acabei de falar, antes de ocorrer o colapso da estrutura. Isso é bom que dá tempo da gente correr, né, gente? E evitar de morrer, se estiver dentro de um edifício em construção ou não. Este fato se traduz na redução do risco de acidentes, que eu acabei de falar, a gente corre para evitar o acidente, e de um maior tempo para avaliar também as patologias e suas causas, tomando as providências cabíveis
ou seja, fazendo depois a recuperação, a proteção e, quiçá, o reforço das estruturas. Uma outra grande vantagem do concreto armado é a passividade da armadura, já que as reações de hidratação do cimento proporcionam um ambiente alcalino que é desfavorável à corrosão. Acabamos de ver isso. Tudo isso, observado, gera uma boa durabilidade do concreto. A gente viu isso no item 4. Por todos esses fatores, atualmente o concreto é o material de construção mais usado pela humanidade. O concreto é o material de construção mais usado no mundo. A resistência à compressão do concreto é a propriedade adotada por ocasião do dimensionamento da estrutura. Quer dizer, quando a gente vai dimensionar, a gente parte da resistência à compressão do concreto. Portanto, está diretamente ligada à segurança e à estabilidade estrutural. A estrutura deve ser construída com concreto de resistência à compressão igual ou superior ao valor adotado no projeto, nosso famoso FCK. Então, se a gente adota um FCK de 20, de 30 megapascal, a estrutura deve ser construída com concreto de resistência à compressão igual ou superior a esse FCK, que foi tomado como referência para fins de controle. O aço e o concreto não possuem exatamente a resistência característica especificada em projeto. É bom que se saiba, né? A gente bota a resistência característica à compressão do concreto e a resistência característica do aço. Aí, repetindo, o aço e o concreto não possuem exatamente a resistência característica especificada em projeto. Pelas seguintes razões. Vejamos. Primeira, as armaduras não estão perfeitamente nas posições indicadas. Segundo, as formas não têm as dimensões especificadas no projeto. Terceiro, os pilares não guardam o prumo nem o alinhamento, que é a excentricidade, perfeito. Quer dizer, os pilares nunca estão no prumo perfeito e no alinhamento perfeito. Quarto, o concreto da obra não é uniforme e pode ter ninho de concretagem. Repetindo, nós estamos vendo as razões pelas quais o aço e o concreto, né, não tem exatamente a resistência característica especificada no projeto. E aí estou justificando por essas razões. Eu vou repetir a quarta. O concreto da obra não é uniforme e pode ter ninhos de concretagem. A cura pode ter sido inadequada. A história do carregamento pode ter sido imprópria e certamente diferente daquela considerada no cálculo estrutural. Isso é comum em edifícios já em uso, o pessoal querer mudar, por exemplo, um quarto para fazer um escritório ou fazer uma biblioteca, aí as cargas são totalmente diferentes. É o que ele diz, a história do carregamento pode ser imprópria. Finalmente, vamos falar, para a gente ter um concreto bom, a gente precisa fazer o controle tecnológico da estrutura, que é constituído pelas seguintes variáveis. O que é que nós devemos olhar no controle tecnológico do concreto? A posição e a bitola das armaduras, a geometria dos elementos estruturais, a viga, pilar, o alinhamento, que acabei de falar, que é a excentricidade dos pilares tem que ser bem observado, o prumo dos pilares, também falado já, tem que ser muito bem feito, a estanqueidade e resistência das formas, nada de haver vazamento da água, a qualidade dos materiais, do traço do concreto é fundamental para quê? Para o controle tecnológico do concreto ou da estrutura. A eficiência da produção e as operações que se faz no dia a dia, que tem que ser da melhor maneira possível. Fazer a mistura correta, o transporte também, o próprio lançamento, o adensamento do concreto e finalmente a cura. E finalmente,
o último controle que se faz, tecnológico de uma estrutura, é verificar o seu módulo de elasticidade. Com isso, pessoal, a gente encerrou o nosso terceiro vídeo e com isso também terminamos o nosso primeiro artigo, Entendendo o Concreto. O nosso próximo vídeo, que vai ser o quarto, a gente já vai falar no outro artigo, também tudo interessante, ou seja, vamos falar na variação da vida útil de um prédio dos anos 60, que vocês vão achar muito interessante. E eu peço, primeiro agradeço pela atenção dos colegas engenheiros, arquitetos e toda a gama da construção civil, e peço que aqueles que não se inscreveram, se inscrevam, é importante para mim, se inscrevam. Para se inscrever, basta se inscrever uma vez. Agora, toda vida que for assistir ou ver um vídeo, façam o like, para que eu tenha o número de visualizações. O número de visualizações. O número de visualizações sempre é muito maior do que a inscrição. Por isso eu insisto. Escrevo e a inscrição é só feita uma vez. Muito obrigado e até o quarto vídeo.